vocês? Mês de março, mês que comemoramos o mês das mulheres. E nesse mês eu quero trazer um conteúdo para nossa reflexão, que é a menopausa. As que ainda não entraram, espero que um dia consigam. Porque quando a gente chega na menopausa, é sinal que a gente viveu o suficiente, né? Para estar nesse ciclo. E ainda temos muito pela frente. Para as que estão vivendo, vamos tocar nesse assunto. E para as que já passaram, por favor, nos ajudem. Comentem sobre esse assunto, porque é um assunto que nem todas se sentem confortáveis ao falar. Então, eu quero começar falando sobre alguns sintomas que são muito frequentes e são decorrentes da escassez de hormônios que começa a acontecer. Então, nessa fase da nossa vida, dos 40 até os 50 mais ou menos, nós começamos a diminuir o nosso ritmo de ovulação. E por isso esses sintomas aparecem. Então, o primeiro que eu quero abordar são os fogachos, aqueles calorões que as mulheres sentem e que se tornam muito desconfortáveis, porque elas estão em qualquer ambiente, eles não avisam a hora que chegam, eles têm vida própria, né? E elas têm que se virar para passar por aquele momento. E assim que acabam aqueles calorões, logo vem um outro sintoma, que é um suor gelado. E que também não é nada confortável. Aí temos alguns outros também, gente, que são a perda de massa muscular. E com isso vem o ganho de peso. Então algumas adquirem mais gordura abdominal ou visceral. Outras simplesmente perdem a massa muscular e isso é muito prejudicial também à saúde. Um outro sintoma que é bem comum é a falta de sono. A insônia ela é muito companheira na menopausa. Tem um outro sintoma também que ele não é muito falado, mas que ele é muito real. E por vezes ele é confundido com depressão ou com crises de ansiedade, quando na verdade é a irritabilidade da menopausa. Então, qualquer coisa te irrita. Não saiu da forma que você esperava que acontecesse determinada situação, você já fica irritada. E isso é muito importante a gente se observar. Esses são alguns dos sintomas que eu estou citando, mas que a nossa família pode também nos ajudar quando eles começam a sinalizar isso para nós. Nossa mãe, por que você está tão irritada? O que está acontecendo? Então é bom a gente começar a se observar. Tratamento de reposição hormonal é muito importante, mas, porém, todavia, no entanto, algumas mulheres não podem fazer, por conta de histórico de câncer na família. Meu caso, eu não tive quase nenhum desses sintomas que eu citei, tirando a irritabilidade. Ela era muito frequente. E até eu entender que essa irritabilidade era por conta da menopausa, demorou. Porque a minha menopausa veio muito silenciosa. Eu não tive os calorões, o cansaço, a fadiga, eu não tive. Então ela veio muito quietinha, ela foi chegando, se instalando e eu quase não percebi. E um dia, eu conversando com a minha irmã mais velha, eu falei com ela sobre isso. Eu falei, mana, como foram os teus sintomas da menopausa? Ela falou, olha, mana, ela chegou e foi embora e eu nem vi. Então, com muitas mulheres isso acontece. Nós podemos até não perceber, mas quem nos cerca percebe, e o nosso corpo físico e a nossa mente, o nosso emocional também percebem. Porque com a queda dos hormônios, muitas coisas ficam alteradas no nosso corpo. E por isso acontece essa irritabilidade, essa falta de sono, essa fadiga. E além disso, também a nossa estima acaba sendo afetada. Nós começamos a perceber que nós já estamos muito velhas, que a nossa pele está muito sem brilho, que a nossa mão começou a enrugar, que apareceram rugas que eu não tinha antes. E isso começa a afetar nosso emocional. E por isso nós precisamos ficar muito atentas.
Algo que eu quero compartilhar com vocês e que eu acho de suma importância é que nós possamos observar que nós somos muito mais do que um corpo físico. Que a nossa harmonia facial é muito importante, que a nossa harmonia corporal também é muito importante, mas a nossa harmonia espiritual é muito mais importante, é de muito mais relevância. Então, que nós possamos começar a olhar para dentro de nós, olhar para quais são as nossas verdades, quais são os nossos valores, porque se os nossos valores forem desse mundo, muito provavelmente nós vamos ficar muito mais deprimidas, muito mais para baixo, porque o nosso corpo não será o mesmo. A lubrificação da nossa pele, inclusive das nossas partes íntimas, elas não serão a mesma. E nesses momentos é que nós temos que nos reconectar conosco mesmas. Então essa conexão que nós vamos fazer conosco mesmas é muito importante para que a gente passe por esse ciclo e supere e viva com alegria. Nós não precisamos carregar isso como é muito ruim, é muito difícil. Sim, é trabalhoso. Não posso dizer para vocês que é um período fácil. Não é. Eu estaria mentindo. Mas também não precisa ser um mar de lágrimas. Nós podemos tornar esses momentos mais simples na nossa vida. E uma coisa que é muito importante, que nós precisamos estar atentas, é com a nossa saúde física. Nós precisamos ir ao ginecologista, verificar nossa contagem hormonal, ver como é que nós estamos. Porque algumas mulheres entram na menopausa muito cedo. Outras, elas demoram um pouco mais, mas os sintomas, eles vão aparecer. Talvez de uma forma silenciosa, mas eles vão estar presentes. Então, que nós possamos olhar mais para nós, conectar com a nossa emoção, conectar com o nosso corpo e com os nossos valores, para que isso possa ser um momento de mais leveza e que não seja um momento tão drástico na nossa vida. Um beijo no coração e espero que todas nós possamos, se ainda não chegamos, chegar e passar desse período, porque significa que nós vivemos muito. Até mais!